Olá! Começa agora a terceira aula deste módulo. E o tema que vamos abordar é a administração de bens públicos. O objetivo é aproximar você das principais questões que hoje envolvem a gestão de bens públicos, desde os mecanismos de proteção e controle desses bens até os procedimentos adequados à gestão de almoxarifados. Pense um pouco na sua vida financeira e responda: quais são os seus patrimônios? Talvez você os tenha adquirido por conta própria ou através de alguma herança. O importante aqui são os seus patrimônios e você os administra da forma que quiser, correto? Ou seja, os ganhos e os prejuízos serão só seus. Em contrapartida, o patrimônio público pertence a todos e cabe à administração pública protegê-lo. Mas, para começar, veja como o Código Civil classifica os bens públicos. O Código Civil classifica os bens públicos em bens de uso comum do povo, tais como mares, rios, estradas, ruas e praças. De uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. Dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Atualmente, a noção de patrimônio público foi ampliada para abranger outros bens e direitos, como os bens e direitos de valor artístico, estético, histórico ou turístico, que podem ser tratados como direitos transindividuais. Para entendermos o conceito de patrimônio público, nós temos que primeiro desmembrar o que seja patrimônio. Patrimônio é o conjunto de bens apreciáveis economicamente de uma pessoa, seja física ou seja jurídica. Ao se considerar patrimônio público, esse público envolve a noção de coletividade. Então, o patrimônio público, que deixou de ter a ideia meramente de abranger bens públicos, agora passa também a abranger direitos coletivos como um todo. Os direitos coletivos, como eu havia falado, eles estão previstos inicialmente pela Lei de Ação Civil Pública 7.347, que trouxe um conceito amplo de patrimônio público, que veio a incluir, por exemplo, bens de valor artístico, estético, paisagístico, histórico. Então, todas essas noções hoje, modernamente, estão consideradas como patrimônio público. Você sabia que nesse amplo conceito de patrimônio público está o meio ambiente? O meio ambiente sustentável é direito fundamental de todo cidadão brasileiro. A administração de patrimônio é um conjunto de atividades que visa ao controle analítico, individualizado dos bens patrimoniais, bem como conservá-los e mantê-los em condições de uso. A administração de patrimônio é o conjunto de atividades que visam o controle individualizado de cada bem, com registro do detentor e do responsável, né, por esses bens. Na administração pública, envolve não apenas o registro, né, da posse desses bens, mas também saber exatamente, né, em que setor está alocado cada um desses bens, quem é o responsável geral por esses bens e o responsável individual, ou seja, aqueles que estão utilizando efetivamente esses bens. A administração significa, no conceito geral, que envolve o planejamento, a organização, a direção, a coordenação e controle. Ou seja, não importa o nível em que esteja sendo gerenciado, sempre envolve esse conjunto de aspectos: o planejamento, a organização, a direção, a coordenação e o controle. O controle dos bens é realizado em dois níveis. O controle sintético é de interesse da área contábil e o controle analítico é inerente ao controle patrimonial.
Como você pode ver, os programas de computadores têm sido a ferramenta mais utilizada para o armazenamento de dados nas organizações. Já foi o tempo em que usávamos aquelas velhas fichas e arquivos de papel. O controle analítico está centrado nas características dos bens e nos responsáveis por eles. Já a contabilidade exerce o controle sintético, globalizado e tem como foco os valores dos bens patrimoniais. A função da contabilidade na gestão dos bens patrimoniais é de caráter geral, ou seja, o controle da contabilidade é o controle chamado controle sintético, em que se registra os valores globais por cada uma das subcontas em que o determinado bem é controlado, enquanto que, sob o ponto de vista da gestão específica de cada um dos bens, só está abrangido o controle chamado analítico, em que se registra e se controla cada bem individualmente, com registro do valor, da especificação do material do bem que está sendo controlado e também do seu respectivo detentor. Como visto, o patrimônio de uma organização, inclusive municipal, no sentido restrito, é composto de bens e direitos onerados por obrigações. Os bens e os direitos constituem a parcela positiva do patrimônio e as obrigações são o ônus do patrimônio. Os bens de uso especial podem ser móveis, tais como veículo, mobiliário, equipamento, numerário, estoque. E imóveis, tais como terreno, edificações e instalações fixas, além dos direitos das patentes e marcas. Você sabe a diferença entre um bem e um material de consumo? O seu carro é um bem? E seu celular? Suas roupas? Normalmente se considera um bem permanente aquele com durabilidade superior a 2 anos e que tenha autonomia operacional. Portanto, os bens que potencialmente apresentam durabilidade inferior a 2 anos ou são frágeis são considerados materiais de consumo. E o que são bens considerados frágeis? Como exemplo, pense em uma placa de vidro colocado sobre a mesa de um escritório. Bem, é um objeto durável, certo? Mas é frágil, então é considerado material de consumo. Ok, isso eu entendi. Mas falaram em autonomia operacional. O que seria isso? Podemos dizer que é a capacidade do equipamento em operar ou prestar serviços isoladamente. Certo. Então, este microcomputador, por exemplo, é considerado uma unidade patrimonial? Com certeza, é constituído de gabinete, monitor, teclado e mouse, da mesma forma que o sistema telefônico de uma organização também se caracteriza como uma unidade patrimonial, constituído da central telefônica, mesa, instalações e os aparelhos telefônicos. Os bens podem ser adquiridos através de recursos que podem ser orçamentários ou extra-orçamentários. As incorporações orçamentárias são aquelas realizadas através de quaisquer uma das modalidades de licitação, como convite, tomada de preços ou concorrência, ou mesmo através de legislações posteriores, como registro de preços ou pregão. Já as incorporações extra-orçamentárias são obtidas através de doações, indenizações, transferências ou cessões, permutas, produção, herança vacante, invenções, entre outras. A finalidade primordial do almoxarifado é a guarda do material, ou seja, dos bens de natureza móvel, em sua maior parte, materiais de consumo. Além disso, o almoxarifado é responsável pelo recebimento do material adquirido, servindo de ponte entre aqueles que fornecem o material com os respectivos usuários. Vale destacar que o papel do almoxarifado não é apenas de manter sob a sua guarda os materiais necessários às operações do município, mas centralizar a responsabilidade pelo recebimento,
conferência e as providências necessárias para o correto registro da entrada e o controle dos materiais recebidos. Um dos pontos mais importantes para a administração de material e patrimônio é a identificação de material de forma precisa. Mas como isso é feito? A implementação de um sistema de administração de material e patrimônio que opere de forma integrada depende de um suporte de cadastramento de material. Por outro lado, a utilização dos recursos de informática obriga o uso de uma linguagem simbólica que identifique o material. Os dados cadastrais de materiais devem ser mantidos nos registros cadastrais com todos os elementos identificadores de cada item de material. Caso isso não seja feito, podem ocorrer vários problemas, como compra de material inadequado, mais de um código para um mesmo item de material, ou ainda, mesmo código para diferentes materiais, aumento do tempo gasto para as compras, excesso de estoque e deficiência no atendimento aos usuários. Certo, mas quais informações devem compor estes dados cadastrais? É preciso constar o código de material, o nome padronizado, formado pelo nome básico e nome modificador, características físicas ou características técnicas, unidade de fornecimento, referência comercial, código de fornecedor, aplicação e permutabilidade. Por fim, a catalogação de material é a etapa que organiza todas essas informações. O objetivo é facilitar a comunicação e as tarefas na área de material para os usuários, estoquista, almoxarife e compradores. Quando e quanto comprar itens de consumo constante? Do ponto de vista de controle de estoque, os materiais podem ser classificados em dois grandes grupos que já mencionamos nesta aula: material de consumo e material permanente. Considera-se material de consumo em estoque aqueles adquiridos para utilização futura. Nesse caso, somente será considerado despesa ou custo efetivo quando da sua utilização ou aplicação. Já os materiais permanentes são aqueles com relativa durabilidade e contabilizados no ativo permanente, nas subcontas específicas, como são os casos dos veículos, móveis e utensílios e demais bens duráveis. O controle de estoque nas instituições, sejam públicas ou privadas, normalmente é realizado em pelo menos dois níveis: o controle sintético e o controle analítico. Já falamos sobre isso, mas vamos agora aprofundar um pouco mais. O controle sintético, realizado sob a égide do plano de contas, reflete o total dos materiais em valores monetários existentes no almoxarifado em um dado momento. Esses dados seguem um ciclo contábil, normalmente mensal e anual. O controle analítico é da gestão de almoxarifado, onde se controlam os estoques individualmente com quantidade, preço, valor, em que instalação e localização dentro da mesma estão estocados, e com todos os parâmetros necessários para o gerenciamento de material. Esse controle pode ser periódico ou permanente, tradicionalmente denominado de inventário periódico e inventário permanente. É claro que atender às necessidades de material depende do ressuprimento adequado em tempo e quantidades apropriadas. Quando e quanto comprar é problema que deve ser equacionado a partir de uma política de estoque estabelecida, dados de consumo e de tempo de ressuprimento confiáveis, podendo ser adotado um modelo de máximos e mínimos, de níveis de estoque ou de estoque base. O modelo de máximos e mínimos é o mais simples, em que se considera o estoque mínimo o indicador da necessidade de reposição e o estoque máximo a quantidade correspondente ao dobro do estoque mínimo. Podemos utilizar de diferentes modelos, tais como máximos e mínimos, o modelo de nível de estoque,
em geral, né, ou é o modelo de máximos e mínimos, que é o mais simples, ou chamado de nível de estoque. Em cada um deles se calculam os parâmetros gerenciais. Há também o modelo de estoque base utilizado para material de demanda ocasional, que em condições normais não são de estoque, mas por necessidade ou conveniência operacional deve ser mantido em estoque, como é o caso de sobressalente de equipamentos. Esse modelo é mais complexo, pois não se pode basear na demanda. São materiais de uso eventual, portanto, sem um consumo médio válido. O ressuprimento de material visa reposição de material, independente da solicitação ter ou não sido realizada. Não entendi muito bem. Então o material é reposto sem ter sido solicitado? Como isso é feito? Isso deve ser feito, em especial, para os materiais de uso repetitivo, com níveis de estoque calculados. É recomendável providenciar a reposição do material de consumo destinado ao estoque de demanda constante sistematicamente, tendo-se por base o estoque mínimo, quando o saldo de um determinado material for igual ou inferior ao seu estoque mínimo, quando se adota o modelo de máximos e mínimos, ou ao ponto de ressuprimento, no modelo de níveis de estoque. É nesse momento em que se deve emitir nova requisição para compras. Consequentemente, a emissão da requisição para compras é iniciada fundamentada no saldo em estoque e no seu ponto de ressuprimento, e a quantidade a ser comprada é baseada na quantidade de ressuprimento previamente calculada. É preciso liberar o almoxarifado daqueles materiais que já não têm mais utilidade para o município. Com o passar do tempo, alguns materiais em estoque deixam de ser úteis por várias razões, como evoluções tecnológicas, alterações nos procedimentos administrativos ou mesmo porque alguns equipamentos se tornam obsoletos. Além disso, material em estoque implica custos para sua manutenção, sem falar que os recursos financeiros ficam imobilizados, o que não é nada útil para o município. Esta atividade deve ser executada periodicamente, observando as seguintes etapas: pesquisa dos materiais inativos, pesquisa do estado do material, consulta junto aos respectivos usuários quanto ao seu possível uso, pesquisa quanto à possível utilidade para outros órgãos da entidade e alienação daqueles considerados inservíveis. Falar sobre estoque nos faz pensar sobre o armazenamento de material. Essa função visa a guarda e preservação de material em estoque. Veja a seguir quais são as atividades típicas dessa função. Planejamento das instalações de armazenamento, recebimento e conferência, estocagem de material, movimentação de cargas, localização de material, preservação, expedição. O planejamento das instalações de armazenamento é a atividade que visa adequar as instalações ao tipo e ao volume de material, porque é isso que vai determinar condições especiais de estocagem, como câmara fria, estufa, frigorífico, câmara escura. Além disso, o volume de materiais também é importante para que se defina a dimensão das instalações, que podem ser armazém, galpão ou pátio. É preciso muita atenção para verificar os volumes entregues pelo transportador, conferindo sempre se não houve possíveis danos ou violações ao produto e se a quantidade que está sendo entregue é a correta. Há também a estocagem de material, atividade que visa racionalizar a ocupação do espaço das instalações de armazenamento, bem como a guarda adequada dos materiais. Muitos cidadãos não conhecem o Instituto da Ação Popular. A Ação Popular, na verdade, é uma ação judicial que foi trazida ao direito brasileiro em 1965 por uma lei específica que criou esse instituto. Então, através da ação civil pública, um cidadão que demonstrar a sua cidadania, ou seja, que tiver um título de eleitor, que tiver a possibilidade de votar, ele pode ingressar com essa ação popular, de acordo com determinados requisitos, é óbvio, né?
Essa ação popular, ela visa justamente a coibir lesões e danos ao patrimônio público. Então, por exemplo, desvios de verbas públicas, fraudes, e atualmente se considera inclusive possível a ação popular para coibir também lesões ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, ao patrimônio artístico e cultural. Então, tudo isso o próprio cidadão possui a faculdade de proteger através da ação popular. E é deste módulo que finalizamos esta aula. Na próxima e última aula do curso, vamos falar sobre o SICONV, Orientações para a Captação de Recursos. Até lá!